Bom dia, telespectador da TV Candidez. É com muita alegria que neste sábado, por esta manhã, mais uma vez o CEP, coprodução, juntamente com a AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, traz para todos vocês mais uma edição do programa Nova Era. O programa Nova Era é um programa de iniciação aos estudos da doutrina espírita, trazendo a todos vocês uma visão doutrinária. E hoje, dando prosseguimento ao nosso assunto de sábado passado, quando aqui nós estávamos com vocês falando sobre a questão dos sonhos. E hoje, nós dando prosseguimento ao assunto dos sonhos que nós prometemos para hoje. Esferas espirituais. Muitos já ouviram falar de esferas espirituais, de colônias espirituais. O que tem a ver isso com os sonhos? Tá? Então, a AME traz hoje, nesse sábado, para todos vocês, mais um programa falando dos sonhos. Esse programa era uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. O que são esferas espirituais? São níveis de vibrações em que os espíritos vivem fora do corpo físico. Tá? São regiões vibracionais que têm uma matéria numa densidade mais elevada, menos densa. Bom, dando prosseguimento, então, à questão dos chamados sonhos, voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 402, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono do corpo? Pelos sonhos. É que nós vamos ver que nós temos a liberdade. Quando o corpo repousa, acredita o que tem o espírito mais faculdade do que no estado de vigília, porque as suas faculdades ampliam. Lembra-se do passado, tá? Algumas vezes prevê o futuro, adquire maior potencialidade, pode pôr-se em comunicação com os demais outros espíritos, a nível de mundo espiritual, quer deste mundo, quer do mundo espiritual. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganastes. Esse é a miúde uma recordação de lugares e das coisas que vistes, ou do que verás em outra existência, ou das coisas que vistes ou que verás em outra existência, ou em outra ocasião. Estando então entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar os seus grilhões, quer dizer, a energia que o prende no corpo, de investigar o passado, o futuro, de entrar em contato com os demais entes queridos. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem, diz os Espíritos. Por quê? Não sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Quantos de nós que somos como crianças, que não sabemos dar resposta, certo? O que fazemos quando o corpo dorme, uma vez que nós não dormimos? O que são então os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então quer dizer que o estado de sono é parecido com o estado de morte. Então quer dizer que todos os dias nós morremos um pouco, experimentamos a sensação da morte. Isso, porque o estado durante o corpo, no sono, é como se fosse o corpo com a morte, né? É o que está dizendo ali para a gente. Tiveram sonos inteligentes, os espíritos que desencarnando logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto de seres de que são iguais, são superiores, são idênticos, quer dizer,
guardam a simpatia, guardam também uma grande antipatia. Isso. Com esses viajam, conversam e se instruem. Olha que beleza. Olha o sono. Nos permite o sonho, a conexão com os espíritos para nos instruir. Trabalham mesmo em obras que eles deparam durante a vigília, né? E dão continuidade durante o sono. Quando voltam morrendo na terra, voltam ao mundo espiritual, dando continuidade a essas obras que iniciaram. Ainda essa circunstância é de molde e vos ensinar que não deveis temer a morte. Porque a morte é uma continuidade da vida, como dizia André Luiz. O que a vida começa, a morte prossegue. Pois que todos os dias morreis, como disse um grande santo, Santo Agostinho. Isso pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar por longas horas na perturbação que todos nós passamos, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, aonde os chama as suas velhas afeições, não é isso? Os algozes, né? Em busca de gozos, quiçá, mais baixas vezes, do que os que aqui tanto deleitam. Então, quantas vezes vamos a regiões inferiores e juntamente com os nossos afins, companheiros da lide, do dia a dia, que nós guardamos com ele uma relação de simpatia, voltados para o vício, para as mazelas, vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas, fraudulentas, do que as que professam entre vós. Então, quantas vezes nós unimos a grupos de espíritos inferiores em escolas desses espíritos inferiores. E o que gera simpatia na Terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar ligado pelo coração, aqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 ou 10 horas, uma aventura, prazeres. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos ao nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Então, quer dizer, tanto a simpatia quanto a antipatia. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possa ir ter com seus amigos do céu, quer dizer, os bons espíritos. É o recreio depois do trabalho cansado, exaustivo, né? Enquanto espera a grande libertação pelo fenômeno da morte, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Porque o mundo espiritual é um mundo real, é um mundo verdadeiro. O mundo corporal é um mundo virtual, é um mundo passageiro, ele não é real. O sono nos leva ao sonho, e o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono, vivenciou. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que haveis visto, enquanto dormieis. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Olha só, com quem andas durante o sono do corpo físico, né? Então muitas vezes fala assim, eu não sonho não, porque eu não lembro. É comum dizer o seguinte, os sonhos que nós não lembramos são sonhos que nós, na verdade, vivenciamos a nível de mundo espiritual. Porque o que o nosso cérebro físico não registra, certo? A gente não pode relembrar estando na vigília, estando acordado. Por isso que muitas vezes a gente fala, eu não sonho, porque eu não lembro dos sonhos. Então, os sonhos que nós lembramos com muita facilidade são aqueles sonhos que não são reais, que são frutos de uma criação puramente mental, que nós vivemos na nossa idioplastia mental, de nossos temores, anseios, frustrações, certo? Doenças, enfim, do dia a dia, do corre-corre, daquilo que nós não conseguimos realizar na vida corporal, no dia a dia, a gente tem que resolver através de sonhos, tentando fazer
tentando concretizar aquilo através dos sonhos, elaborando essas frustrações, as nossas preocupações, as nossas crenças exaltadas, às vezes acontece durante o sono do corpo, através de sonhos, tentando corresponder com as nossas necessidades. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antigo quanto a que vimos falando vós, que desconheceis. Refiro-me aos sonhos da própria Joana, do Jacob, aos dos profetas judeus, que nós temos muitos profetas, que eu já citei logo no início, José, e aos de alguns adivinhos indianos, né? Quantos e quantos profetas. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo físico. Recordações estas, segundo a vida que ainda há pouco aludíamos, quer dizer, falávamos, vivíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonho, nos que vos lembrais, do contrário, caireis em contradições, em erros funestos a vossa fé. Os sonhos são feitos de quê? De emancipação da alma, que é mais independente se torna pela suspensão da vida ativa, tá? E da vida de relação. Daí uma espécie de uma clarividência, quer dizer, de uma visualização indefinida, que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Então, é uma espécie de uma visualização, uma clarividência de acontecimentos, de fatos, em que nós vivenciamos, fazemos parte com outras pessoas, em outros lugares, em outras situações. Daí também a lembrança que traz a memória, acontecimentos da precedente existência, ou quer dizer, de outras existências, outras vidas não. As singulares imagens do que se passa, ou que passou em mundos desconhecidos, outras realidades, entremeados de coisas do mundo atual. Fica muito confuso, né? É que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido de ligação parece ter. Então, a nível de mundo espiritual, vivendo um quadro de realidade, nós aprendemos as coisas e vimos as coisas reais. E quando nós voltamos à vigília, nos confundimos com as coisas virtuais, com o mundo corporal, que é um mundo não real, é um mundo ilusório. Então, bate-se uma grande confusão, até mesmo para que nós possamos entender o significado daquela vivência a nível do mundo espiritual. Porque os sonhos não têm significado nenhum. Nenhum. Os sonhos, quando são reais, eles por si só tornam-se reais. Mas os sonhos que nós, às vezes, são lembranças do passado, são necessidades fisiológicas, vamos ver daqui a pouquinho, anseios, preocupações, frustrações, nos levam a criarmos imagens, situações, criar um cenário da qual nós fazemos parte, tá? E que o pano de fundo é justamente os nossos anseios, nossas preocupações, nossas crenças exaltadas, perturbações do organismo, obsessões, perturbação espiritual. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que se apresentam, as recordações incompletas que conservamos, do que nos apareceu quando nós sonhávamos. É como que se a narração se truncasse, frases e trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes, nenhuma significação racional teriam. Porque fica muito fragmentado, não dá para juntar as peças do conjunto e formar o conjunto. Ficam emaranhados. Fica entre a realidade, que muitas vezes experimentamos, com aquilo que não é real no campo puramente mental. Quando muitas vezes também entramos em contato com outros espíritos pela sintonia e vivemos o quadro mental deles. Quando eles também vivem o nosso quadro mental com eles. Quer dizer, é um processo de uma conexão mental pela sintonia dos nossos desejos, frustrações, das nossas preocupações diárias.
pelo gosto, pelo conhecimento, pela simpatia, entramos em contato com esses após o sono do corpo, tá? Pela sintonia. Vamos até os nossos algozes, nossos afins, simpatizantes, entramos em contato com eles e muitas vezes vivenciamos um quadro puramente mental cheio de imagens, que quando voltamos para a nossa vigília, aquilo se torna muito incoerente, muito confuso, não se entende nada. Por quê? A gente não vivenciou aquilo a nível espiritual. A gente simplesmente se confundiu pela nossa idioplastia, certo? A nível de muitas vezes imaginação, criamos situações tentando resolver em sonho o que nós não resolvemos no nosso dia a dia, no cotidiano. Sabe aquela conversa que muitas vezes você gostaria de ter com o filho, com a esposa, com o marido, que você não tem a coragem de sentar com ele e aferir os ponteiros do relógio? Você tenta, no sonho, aquele sonho perturbado, certo? Tentar resolver aquilo, sofrendo toda uma idiopatia, criando um cenário todo no qual você é peça teatral. Você é o membro principal do teatro, tá? E os outros membros do teatro, que são aqueles os quais você está tentando resolver uma situação e não consegue. Faltou a conversa franca, você tenta resolver em sonhos os seus fracassos, suas frustrações, os seus temores, as suas decepções do dia a dia. Santo Agostinho dizia que todos os dias sofremos a experiência da morte. Ao dormirmos pela emancipação do corpo físico, nos desligamos de forma perispirítica. Então, quer dizer, morremos todos os dias a experiência da morte. Aí, os chamados sonhos mentais, fisiológicos, os chamados pantomnésicos, premonitórios e espirituais. Vamos ver cada um. Quando o espírito parcialmente liberto do corpo físico sofre influência da mente do organismo, vivendo situações completamente alucinatórias, sonhos fisiológicos e mentais. Come muito, má digestão, deita, vai dormir, tem o quê? Pesadelos. Pesadelo. Que tem um bicho correndo atrás da gente, né? Que um bicho vai pegar, com assombrações, almas do outro mundo. Isso que são sonhos de pesadelo. Porque comeu demais. Paixões irresistíveis, paixões desregradas, nos levam ao consumismo. Por exemplo, alguém que está acostumado aqui a beber e fumar durante o sono do corpo, tenta buscar a complementação desses vícios, buscando nas companhias espirituais, buscando através de sonhos aos próprios encarnados, por processo obsessivo, mesmo estando encarnado, sai do corpo emancipado pelo desdobramento e vai obsediar encarnados, tentando sugar deles o vapor do cigarro, da bebida alcoólica, né, das drogas, os vícios, né, do cigarro, da bebida, situações do alcoolismo, o jogo, vai buscar os cassinos, né, os lugares de jogos. Embaraça as funções do organismo, nos leva a ações de perturbações terríveis. Algumas patologias do corpo físico nos levam a ter sonhos terríveis, né? Necessidades do corpo físico. Às vezes dormimos com fome. E você passa uma noite inteira sonhando atrás de quê? Que você está correndo atrás de você um pernil. Você correndo e atrás de você um pernil. Sonha tentando comer uma batatinha, não é isso? Com um churrasco. Medos, né? Quantas vezes o medo nos acusa um estado de perturbação durante o sonho? Quantos medos nós sofremos através dos sonhos? Pesadelos e pesadelos. Preocupações habituais nos levam realmente a sonhos embaraçados, confusos, que a gente tenta resolver o que não se resolve na vigília. Remorsos nos levam a sonhos perturbadores. Ilusões, situações que nós não conseguimos no nosso dia a dia. A gente tenta, através de sonhos, equacionar essas situações todas. Crenças exaltadas, fanatismo, isso, religiosos, científicos, filosóficos, nos levam a situações exaltadas, certo? Certas práticas não racionais nos levam a essas situações
muito embaraçosas, confusas. Fracassos. Vamos tentar resolver nossos fracassos através do sonho. O que eu não consigo fazer na vigília, eu tento, durante o sono do corpo físico, através de sonhos, vivenciar o fracasso do dia a dia. Ah, eu não consigo comprar a bicicleta, o carro, o celular, a geladeira. Eu não consigo comprar uma peça de roupa. Eu tento, através dos sonhos, criar imagens correspondendo aos meus fracassos, frustrações e frustrações. Nós vivemos hoje um quadro de completa frustração de tudo. Vivendo um quadro de pandemia do Covid-19 hoje, o pessimismo toma conta da gente. Vivemos momentos de frustrações, desespero, de medo, de terror, isso, de tantas situações de exaltações, imaginações, nos leva a criar um cenário que nunca existiu, não existe. E a gente tentando ser parte desse cenário, ser a peça principal dele, porque nossa imaginação nos leva a conveccionar e fazer essa construção pelo pensamento de imagens, de um cenário do qual a gente é parte desse cenário, quando não é peça principal dele. O pano de fundo, muitas vezes, são aquilo que, na verdade, a gente tenta almejar e não consegue. Ah, se eu pudesse comprar um carro do ano. Aí você sonha, né, que você comprou um carrinho velho. Está tentando corresponder com a sua imaginação. Por isso, quantas e quantas imaginações. Verdade que as nossas imaginações nos levam realmente a um desenvolvimento das nossas potencialidades, na elaboração das descobertas, dos inventos, né? Da própria ciência, da medicina de hoje. Os sonhos, quando há retroação da memória, pantamnésicos, atingir situações de outras existências passadas, tá? Lembrando situações que nós já vivenciamos, já vivemos, e a gente então recorda. Então, vem aquele emaranhado de situações que é quando na vigília a gente tenta entender, mas está preso lá atrás, em outra existência. Quando nós vivíamos outras personalidades, em outros lugares, com outras pessoas, outras situações, a gente lembra e a gente vive aquilo mentalmente. Tá? Porque não dá para viver como antes, a realidade. Mas dá para viver no campo da imaginação, relembrando o que outrora vivemos e que agora está na nossa memória extracerebral, nosso campo mental, toda a experiência do passado. A gente então vai lá, nesses porões do subconsciente, e pesca as situações de outras existências. E passamos a viver, comportar, até mesmo com outras personalidades que nós já o quê? Já tivemos no passado. Às vezes os sonhos nos fazem lembrar de um passado gostoso, belo, bonito, mas também extravagante, doloroso e temeroso. Então tem sonhos que realmente são difíceis, né? Situações diversas, em outras existências. É a chamada retrognição, que através de vivermos esse passado, a gente então tira dele muitas vezes conhecimentos que nos servirá para o presente momento, relembrando outras situações que nós já vivenciamos e que erramos muito lá. E agora é para poder acertar quando relembra. Relembra para poder tomar uma certa consistência mental e tentar corrigir no presente momento o que falhou no passado. Por isso que é um conhecimento retrógrado, quer dizer, que estará numa outra existência, com o fim de nos ensinar lições para um presente. Tá? Então são lições. Muitos sonhos são lições de existências passadas, que muitos chamam de vidas, que eu não concordo. Vida é uma só. Vida é uma só. São existências passadas e não vidas passadas. Em que nós recobramos personalidades já vividas em outras situações, com outras pessoas.
E os chamados sonhos premonitórios, quando varando os limites do presente, o espírito apreende situações futuras, né? É o exemplo do Edgar Cayce, que eu já falei. Desculpa, Edgar Cayce. Ele tinha sonhos proféticos. Inclusive, você entra na internet e pesquisa. Edgar Cayce, o profeta adormecido. Vocês verão as profecias que ele anunciou. Então, sonhos premonitórios, né, de fatos que vão desenrolar, que fatos vão acontecer hoje, amanhã, daqui, por isso, tempos. Grandes revelações científicas vieram através de sonhos. Quantos inventos vieram através de sonhos? Sonhou com aquilo e vem na vigília e coloca em prática. E continua sonhando na elaboração de grandes inventos, tá? Que a gente aprende a nível de mundo espiritual, em contato com outros espíritos, em outros níveis espirituais. Grandes descobertas científicas vieram através de sonhos. Sonhos e sonhos. Tá? Nos trouxe grandes revelações. E os chamados sonhos espirituais, quando são fortes as vivências no mundo espiritual, que retornam às ídenes da consciência no momento de despertar. Por quê? Às vezes a gente não lembra. O cérebro físico não está presente. Estamos falando do corpo físico. A nível de mundo espiritual, o cérebro físico não registra. Então fica idêneos na consciência. A gente, na vigília, aquilo vai esvanecendo e some. E você tenta captar, agarrar aquele sonho, e o negócio vai embora, você tenta pegar, você não consegue pegar mais. Porque o cérebro não registrou. Né? Quantos sonhos a nível do mundo espiritual nós temos, meus amigos? Sonhos gostosos, agradáveis, mas sonhos também ruins, apavorantes. Né? Vivendo experiências a nível espiritual, de colônias espirituais mais elevadas, tá? Pelo desdobramento, né? Tá lá, tá aí, desdobramento. Os sonhos acontecem porque entramos em sintonia com outros, aqueles que conosco sintonizam, pelos ideais, o gosto, o conhecimento, crenças, vícios, etc, que eu já comentei com vocês. Amigos, o programa Nova Era chega ao seu final desse sábado. E aqui nós trouxemos mais uma parte em complementação àquilo que nós iniciamos no sábado passado. E nós queremos dizer a todos vocês que o programa Nova Era, ele é uma coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, e uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita. E que nesse sábado nós trouxemos a segunda parte do assunto Sono e os Sonhos. Estou aqui terminando esse sábado mais uma edição do Nova Era e prometendo a vocês para o próximo sábado o prosseguimento da terceira parte do assunto Sono e Sonhos, trazendo uma visão agora mais doutrinária a respeito do assunto do sono e os sonhos. Se alguns de vocês tiverem alguma pergunta a fazer, podem fazer através do meu e-mail, cepcartecvideo@gmail.com ou pelo meu WhatsApp, 99123 7783. E nós estaremos respondendo para vocês as indagações de todos vocês, as dúvidas. O programa Nova Era é um programa para responder as dúvidas. Agradeço de coração, desejo a todos vocês, telespectadores da TV Canidense, um feliz sábado, um bom final de semana, cheio de muita paz, de muita alegria, com a sua família. Até o próximo sábado. Um grande abraço. Obrigado.